Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está chegando agora no nosso canal também, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se encontre aqui nesse lugar como um lugar de escuta da Palavra, como um lugar de experiência com o Senhor, com o seu amor e a sua misericórdia. Bem, aqui no nosso canal a gente partilha a reflexão e a meditação da Palavra, mas é importante você ler os textos, conhecer o texto o que está sendo falado na liturgia daquele dia, porque assim, Deus, Ele vai falar alguma coisa para o seu coração, porque nós somos instrumentos, então Deus vai falar alguma coisa ao seu coração. Porém, se você ler a palavra, Ele vai falar diretamente com você, vai te trazer um consolo, um conforto e vai te dar uma direção também para a sua vida. E é isso que cada um de nós precisamos. Então é muito importante que você leia também a palavra de Deus. Bem, na liturgia de hoje, nessa terça-feira, nós vamos ver que o Salmo de hoje vai falar: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Esse Salmo me chamava a atenção no dia de hoje, porque muitas vezes nós sofremos muitas injustiças na vida, né? Nós somos muitas vezes alvos de injustiça, pessoas que não nos compreendem, pessoas que pensam mal de nós, pessoas que não nos valorizam, que nos chamam e que nos tratam, que nos chamam de coisas que nós não somos e não nos tratam como nós deveríamos ser tratados. Então, isso é uma coisa difícil, problemática, que a gente tem dentro da nossa realidade de vida, na nossa caminhada muitas vezes. Mas o que eu queria chamar a atenção para cada um de vocês no dia de hoje é a realidade que não importa o que as pessoas estão falando de nós, não importa a maneira com que as pessoas estão nos tratando, não importa o que dizem de nós. O que importa é que o Senhor me conhece e Ele sabe a minha verdade. Então, e nós precisamos pensar que a verdade ela se impõe, sim? Então, alguém pode estar falando uma mentira de mim, alguém pode estar falando uma coisa que não me compete, que não diz respeito diretamente à minha vida. Isso nos chateia, nos entristece. A leitura de domingo falava, né, que quando o sofrimento chega, causa tristeza. Mas se colocamos a nossa confiança em Deus, experimentamos da verdadeira paz. Eu acho que esse salmo tem a ver com isso. É entender que o Senhor me sonda e me conhece. Então assim, a minha verdade Deus conhece. Se estão falando alguma mentira de mim ou algo que eu não sou, eu não tenho que me preocupar, porque o Senhor, Ele me conhece. Ele sabe de verdade quem eu sou. Ele sabe qual é a realidade mais profunda da minha vida e do meu coração. Então eu não tenho que me preocupar, sabe? Mas estão falando isso de mim, estão fazendo isso contra mim. Eu passei por uma injustiça. As injustiças da vida, elas não são maiores do que a justiça de Deus. E se o Senhor nos conhece, nos sonda, Ele vai fazer a justiça acontecer e chegar. Então que a gente também vá aprendendo a acalmar o nosso coração diante das dificuldades, das injustiças, das coisas estranhas que muitas vezes acontecem e se passam na nossa vida. A primeira leitura, ela vai falar que, ainda na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eles chegaram em Tessalônica tendo sido expulsos de Filipos, mas foram a Tessalônica para resolver um problema. A comunidade de Tessalônica estava muito doida, porque a liderança de Tessalônica estava fazendo muita coisa que não devia fazer. Então eles foram para lá para corrigir erro. E você chegar num lugar para corrigir erro não é uma atitude fácil, não é algo que seja tão simples. Então eles chegaram lá também para uma missão árdua. E aí eles vão falar sobre isso, que eles não ensinaram coisas erradas, eles não ensinaram impurezas nem engano. Por quê? Porque a liderança lá estava conduzindo o povo para as impurezas, estava como que justificando, isso não tem problema. A mentalidade de hoje de que nada tem problema, tudo é permitido, tudo se pode fazer, nada, não. Existem as impurezas, existem os enganos, como por exemplo dizer que você não é alvo da misericórdia de Deus, dizer que você não é amado, dizer que você não serve para nada. Deus, Ele acredita em nós, Ele investe em cada um de nós, Ele derramou sangue por nós. Então assim, a gente não é nada, a gente não é qualquer coisa, a gente não pode ser tratado de qualquer jeito, a gente não pode ser
ser qualquer coisa e se permitir qualquer coisa, porque nós somos filhos e filhos amados por Deus. Então a gente precisa tomar consciência, a gente não pode se deixar levar por qualquer erro ou por qualquer fala. E ele também vai dizer que eles chegaram lá e eles não estavam procurando palavras de adulação, né? Não queriam ser aplaudidos, não queriam ser... E muito menos estavam querendo fazer coisas para ganhar dinheiro. Assim como tem gente hoje que quer dizer que é de Deus, quer fazer coisas supostamente em nome de Deus, mas no fundo estão interessadas em dinheiro, estão interessadas no retorno que vão ter, em coisas que podem fazer, em comércios que podem ocorrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui no Chile, as coisas são meio estranhas assim. E aí, por exemplo, quando quando nós vamos numa casa visitar ou abençoar, as pessoas sempre querem pagar, porque tem muito essa mentalidade de que tem que pagar por tudo. Porque como tem um fundo meio comunista, mas um comunismo esquisito, né? Então tudo é pago, tudo é cobrado, entendeu? O sistema de saúde aqui, não existe plano de saúde que você paga e pode ir ao médico. Você paga o plano de saúde, mas quando vai no médico você paga também. Então tudo é pago. Então quando eu vou numa casa abençoar, a pessoa quer me pagar porque eu fui abençoar a casa dela. Eu sempre falo, não, você não precisa pagar. O que eu recebi de graça, eu estou dando de graça. Então essa é a mentalidade cristã. Não é fazer por dinheiro. Claro, obviamente. Às vezes aqui o território paroquial é muito grande. Então às vezes é um lugar um pouco mais distante. Então, e às vezes eu vou a pé, sei lá. E aí a pessoa oferece, não, mas é para você pagar o coletivo. Porque aqui os táxis, eles são tipo coletivo. Então você entra no coletivo, no táxi, paga um valor da passagem e vai. Ele leva 4 pessoas, né? 3 atrás e uma na frente. Só que nem isso eu aceito, porque eu gosto de andar a pé. Mas às vezes as pessoas falam, não, é pro coletivo. Aí eu, não, eu preferi ir a pé. Para não acostumar as pessoas, porque é ruim quando você acostuma as pessoas de que elas precisam pagar por alguma coisa. E a gente não pode acostumar as pessoas a pagar por uma graça, a pagar por algo da parte de Deus. Então é importante a gente... Estou usando esse exemplo para vocês entenderem como que a gente não pode somente pensar no dinheiro, na parte financeira das coisas, né? E assim, bendito seja Deus, nesses 3 meses que eu tô aqui nada me faltou. Então não vai ser uma notinha, um dinheirinho que alguém vai me dar que vai fazer a diferença na minha vida, entende? Então é a gente entender isso, que de graça eu recebi, de graça eu devo dar. Graça de Deus não se cobra, né? A gente dá generosamente. Imagina se Jesus quisesse cobrar pelo que ele fez. Não ia ter preço no mundo que pagasse. Então, é mais ou menos esse o caminho, a mentalidade. E aí eles, com muita caridade, cuidaram daquele povo como uma mãe e com muito afeto. Porque é isso que a gente tem que fazer. É a maternidade. É maternidade no sentido de querer gerar pessoas na fé, de querer ajudar pessoas a crescer. A mãe vê o filho crescer. Então, é esse sentimento de ser mãe, de ver o filho crescer, de se alegrar com os primeiros passos, de se alegrar quando tira uma nota boa na escola e também corrigir quando tira uma nota baixa. Esse é o sentimento de mãe que a gente tem que ter pelas pessoas. E também ter muito afeto, né? Muito carinho, muito amor para formar, para educar, para ajudar a caminhar. O Evangelho vai falar para nós sobre o problema ainda dos escribas e dos fariseus, né? Que o nosso Senhor vai chamar eles de hipócrita. Por quê? Porque eles confundem regra com vida real. Ou seja, eles pagam o dízimo do que eles recebem, mas não vivem a justiça. É igual a gente. Eu vou à missa todo domingo, cumpro a regra, cumpro o preceito da missa dominical, mas não me converto. Passo a semana inteira como um pagão, não vou à missa, não faço nada, não busco a Deus. Então, assim, a gente não pode confundir uma regra, porque eu cumpro a regra, eu já estou sendo perfeito. Não, eu preciso também ter uma vida coerente, uma vida correta, uma vida reta, uma vida digna. Então isso também que a gente precisa crescer e amadurecer. Viver uma vida autêntica na presença de Deus, é não só cumprir regras, mas fazer coisas em nome do Senhor e pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.